Oi, oi, gente, tudo bem? Estamos aqui nesse formato de novo de videoaula, né? Que ninguém sentiu saudade, mas estamos aqui para a gente corrigir hoje o simulado, né? Basicamente porque, como ele foi um simulado que aconteceu online, ficou um pouco difícil da gente corrigir em sala de aula, né? A maioria dos alunos não estava com o simulado, enfim. Então, eu achei que é uma forma mais fácil da gente conversar sobre essas questões e tirar nossas dúvidas com todo mundo aí olhando o seu simulado, vendo o que fez e corrigindo junto comigo aqui, certo? Então, esse foi o simulado que foi aplicado, modelo do Colégio Militar do Rio de Janeiro, né? Modelo do Colégio Militar em geral. E a gente começa aí com um tema de superstição, certo? E o nosso simulado começa com esse texto de sexta-feira 13 e depois segue para as questões. Considerando a posição da sílaba tônica da palavra supersticioso, é correto afirmar que supersticioso é uma palavra? Vamos lá. Quando a gente tem a palavra supersticioso, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar as sílabas tônicas, né? Então a gente vai ter separar as sílabas tônicas não, separar as sílabas. Então a gente vai ter tudo isso vai ficar junto porque a gente não separa a sílaba que não tem vogal, né? Ti, si, oso, certo? Então fica mais ou menos assim. E como a gente já aprendeu em sala, se a gente quer saber qual é a posição da sílaba tônica, o que a gente faz? Chama a palavra. Então a gente fala supersticioso. Não é assim que a gente faz? Supersticioso. Então esse o é o que fica aí mais prolongado. Por ele ser prolongado, a gente tem aí a característica de ser uma paroxítona, beleza? Então a nossa resposta correta fica sendo a letra B. A gente já consegue perceber, gente, que nessas alternativas, a letra D e letra E não tem nada a ver, né? Esdrúxula não tem a ver com nenhum tipo de sílaba e polissílaba está falando sobre quantidade de sílabas e não sobre posição de sílaba tônica. Então, são letras que seriam impossíveis de ser a nossa resposta. Depois a gente tem aí a questão número 2, que fala sobre a separação. Então, já que a gente fez lá em cima a gente já vai achar a nossa resposta aqui bonitinha, né? Que a nossa resposta vai ser exatamente aqui o que eu falei para vocês. Isso tudo junto, por conta de não haver nenhuma vogal aí, então a gente não vai conseguir separar essa parte. Ti, si, oso. Pronto, é a nossa resposta, a letra C. Acertando a primeira questão, você acerta a segunda com certeza. Passamos para a terceira questão, e a terceira questão pergunta sobre a personagem principal. Bom, a personagem principal a gente consegue perceber por todo o texto que é uma pessoa supersticiosa, que é cheia de crendices, né? Acredita em tudo. Então a gente consegue perceber que a nossa resposta é a letra A. Né? Por que não vai ser as outras? A gente já consegue perceber que a B e a C, elas se anulam, né, gente? Por quê? Você não ser supersticioso quer dizer que você não tem medo de nada. Então, seriam a mesma coisa. A gente não poderia marcar nem a B nem a C. Show de bola? Tranquilo? Vamos lá. Seguindo. Número 4. Na questão número 4, eu estou fazendo mais rápido, porque como é uma prova de colégio militar, são 20 questões, né? Então, a gente tem bastante coisa para ver. Na questão número 4, a gente está perguntando sobre o que é ser supersticioso, né? O que a gente entende como sendo supersticioso? Supersticioso, gente, é quando a gente acredita em certas causas e consequências, né? Ação e reação de coisas que não têm muito sentido, né? Então, por exemplo, existem coisas que têm sentido. Então, por exemplo, você olhar para o céu e ver que o céu está preto durante o dia, tem um sentido, quer dizer que vai chover. Existe uma causa e uma reação que provocam um entendimento lógico. A superstição não tem um entendimento lógico. Vem muito de ideias, de concepções culturais, mas que fogem à razão, certo? Então, a superstição, por exemplo, se você quebrar um espelho, são 7 anos de azar. Qual é a causa e consequência disso? Não existe uma ideia lógica para criar uma ideia de causa e consequência, certo? Então, a gente vai procurar a ideia de superstição em uma questão dessa daí, para que a gente perceba que não tem uma relação lógica.
tá? Então, por exemplo, acredita em assombrações. Não tem a ver com assombração, né? Tem a ver com causa e consequência sem conexão lógica. Acredita que o destino já está traçado. Não tem nada a ver com destino. Gosta de arriscar-se. Também não, né, gente? Pensa que algumas datas, cores e animais dão azar. Também são exemplos de superstição. A letra D tá bonitinha. Não fala exatamente o melhor significado de superstição, né? De você ser uma pessoa supersticiosa, mas são exemplos bons, né? E acredita em cientistas é exatamente o contrário do que eu falei, né? Não tem ideia de razão lógica. O cientista tem ideia lógica. Então, a número 4 só pode ser letra D. Vamos lá. Então, quando a gente fala no texto, o que acontece é que a hora passa e depois ela volta para você viver aquela hora de novo, né? Então, aí, na verdade, essa ideia, essa questão, não fala nada sobre você ter entendido o texto. Não é sobre isso só, né? Ela fala basicamente sobre o significado. O significado aqui que a gente tem é de reaver, né? Então, quando ele fala de reouvermos uma hora, é para você entender o que é esse reaver. Reaver, gente, é recuperar, né? Então, você vai ter aquela hora de volta. Portanto, a nossa resposta aí dessa questão número 5 é a letra A. Beleza? Show de bola? Vamos lá para a questão número 6. O fato da sexta-feira 13 de personagem não sair de casa nesse dia relaciona-se como? Vamos lá, então a gente precisa ver o que é causa e o que é consequência. Então, primeiro a gente tem o fato de que é sexta-feira e depois a gente tem o fato de que o personagem não sai de casa, né? Então, a gente tem uma ideia de causa e consequência. A causa é o dia e a consequência é a atitude do personagem. Então, a resposta que fala sobre isso, na letra A, fala o primeiro é consequência, não, o primeiro é causa, né, gente? Letra B, o primeiro é a causa, pronto, do segundo. Então, a letra B tá perfeita, tá? Vamos lá para a questão número 7. Na questão número 7, o elemento que nos conta a narrativa é... Bom, gente, quem conta a narrativa pra gente é o narrador, não é verdade? Luiz Fernando Veríssimo é o autor. O personagem é o personagem em si, né? A personagem secundária também, ela não participa da história como narrador, não se coloca nessa história. Então, nossa resposta, letra D, uma questão bem tranquila, né? Na número 8, ele está querendo saber sobre o som do X em espunha, né? Então, aí a gente tem um som de X que ele, na verdade, é um som de S. Aqui no Rio de Janeiro a gente faz esse chiado, né? Mas a gente consegue perceber que é um som de S, né? Tipo espunha, tá? Então, ele quer saber que o mesmo X em anexo é o mesmo de táxi, né? Ele faz esse x. Texto. O texto, a gente tem esse som de S, né? Não é um som de X, né? Se a gente vai para outros lugares do Rio de Janeiro, a gente consegue perceber que as pessoas falam texto e não texto, tá? Igual a gente fala aqui. Então, sim, tem um som de S. No C, na letra C, enxame, em lugar nenhum vão falar ensame, né? É enxame mesmo, aí tem o som de X. Exame tem som de Z. E êxito também tem som de Z. Então, a nossa resposta fica sendo a letra B. Vamos para a questão número 9. A palavra que possui no texto a mesma classe gramatical da palavra sublinhada em não sou supersticioso. Vamos lá, gente. Qual é a classe gramatical de não sou supersticioso? Quando a gente fala de supersticioso, a gente está falando aí sobre o nome de alguém que tem superstição. Vocês concordam comigo? Então, quando a gente fala do nome de alguém que tem superstição, a gente consegue trabalhar com a ideia de que superstição é o nome e supersticioso é a qualidade da pessoa. Sendo qualidade, a gente chega à classe de adjetivos, né? Qualidade, característica, especificação, beleza? Superstição é o nome disso tudo, é o nosso substantivo, e supersticioso é a qualidade da pessoa que tem superstição, logo é um adjetivo, beleza? Pode ser uma qualidade, mas no sentido, gente, gramatical que eu digo qualidade, tá? Não quer dizer que seja uma qualidade e uma característica positiva, não é só uma característica, beleza? Então, a gente precisa achar aí
um outro adjetivo. Café tomou café, café substantivo, tomou banho, substantivo, coroa, né? Para a vida, coroa, para a vida, também aí vai ser um substantivo. Velho, o velho relógio, olha aí, o velho relógio da sala. Ele não está falando a qualidade do relógio? Relógio é o substantivo, o velho é a qualidade dele. Então, nossa resposta é a letra D. E na letra E, ele trata de verbo. Jamais seria um adjetivo, beleza? Questão número 10. A alternativa que só contém palavras acentuadas pelo mesmo motivo de 3. Gente, 3 é uma palavra bem tranquila da gente ver a questão de acentuação aí, né? A gente tem uma monossílaba tônica, certo? Terminada em ES. Então, a gente precisa procurar essa regra de monossílabos. Café é oxítona, já não pode ser. B, monossílaba, desculpa, só, pés e que, os 3 são monossílabas, mas a gente consegue perceber que são motivos diferentes, né? Apesar de serem monossílabos tônicos, todos eles, a gente consegue perceber que aqui termina em O, em ES, em E. Isso faz com que a gente continue vendo as outras alternativas, porque às vezes pode ter uma mais corretinha, mais certinha, mas se não tiver, vai ser a letra B mesmo, mas vamos lá. Existência não é monossílaba, né? É monossílaba. Saía já não é monossílaba, então a letra D já não pode ser nossa resposta. Letra E, que, monossílaba, relógio não é monossílabo. Então, nossa resposta fica a letra B, como a gente já havia conversado antes. Tranquilo? Vamos lá para a questão número 11. Assinale a alternativa em que o O não pertence à mesma classe gramatical do que está sublinhado telefona para o trabalho. Gente, quando ele fala aí telefona para o trabalho, a gente tem uma classe gramatical de artigo, ele está especificando o trabalho, é um trabalho específico, não é um trabalho qualquer. E ele quer a alternativa que não seja um artigo, beleza? Então vamos lá, na letra A, olhou para o relógio, um relógio específico, me traz o café, é um café específico, que tinha torcido o pé, é um pé específico, o que imitava. Pronto, esse O não está especificando nada. Então, a nossa resposta fica a letra D, porque não é artigo. E letra E, o horário, ele é específico, tanto que ele é de verão. Vamos lá para número 12. Na questão número 12, ele tem a expressão entende. Está dirigida a quem? Bom, qualquer texto que você tenha uma relação com a palavra você e não é alguém que está tendo um diálogo dentro do texto, ele se refere ao leitor, assim como nessa expressão em que ele olha para o leitor e fala, você entende? Né? Então ele está conversando com o leitor, porque não está relacionado a nenhum personagem do texto. Beleza? Então nossa resposta aí fica a letra B. Tranquilo? Questão número 13. Na questão número 13, ele quer que todas as alternativas indiquem tempo. Gente, está bem tranquilo, né? Na sexta-feira indica tempo, ontem é tempo, durante a conversa é tempo, tocou meia-noite é tempo. A única que não fala de tempo, que fala sobre lugar, é a letra E, né? Todas as outras respondem à pergunta do quando. Quando? Nas sextas-feiras. Quando? Ontem. Quando? Durante a conversa. Quando? Tocou meia-noite. A única que não responde o quando é no escritório, que não faz sentido, certo? Vamos lá para a questão 14. Quantas vezes aparece a palavra classificada como adjetivo? Bom, gente, eu vou colocar aqui para vocês a nossa resposta, porque eu já contei antes de começar esse vídeo, para a gente não ficar perdido lá no texto contando. Mas a nossa resposta é a letra D, são 3 palavras. Caso alguém tenha dúvida nessa pergunta, nessa alternativa, me manda mensagem que eu tiro foto do texto grifado com os adjetivos, beleza? Palavra número 15, né? Questão 15. A palavra sublinhada na seguinte frase, para a vida, coroa, para a vida, refere-se a que elemento da narrativa? Nessa questão número 15, ele quer saber quem é a coroa, né? E a gente consegue perceber que ele está falando com a mãe, não é verdade? Ele fala, para a vida, coroa, né? Ele está falando com a mãe dele. Então, a nossa resposta aí não é narrador, não é protagonista, a mãe não é a protagonista, também não é um antagonista, né? Também não é um amigo, a mãe aqui, letra E, é a nossa resposta bonitinha. Temos outro textinho também sobre superstição.
E vamos para a questão 16. De acordo com o texto, então ele está querendo saber sobre questão de interpretação do texto, tá? O que a gente percebeu no nosso texto é que a superstição é uma questão cultural. Essa é a marca do nosso texto, né? Que todas as ideias de superstição, elas são passadas de cultura para cultura, de geração para geração, através da oralidade, né? Então, é uma cultura que se vai mesmo não tendo nenhuma razão científica. É basicamente isso que a gente consegue perceber. E aí, na letra A, ele fala que a religião nem sempre é acessível. Não tem a ver com religião. Muitas vezes a pessoa é muito religiosa, mas ainda assim ela é supersticiosa, tá? Na letra B, os rituais supersticiosos não exigem crença total neles, substitui plenamente as normas da religião. Não, de novo, não substitui religião nenhuma. Na letra C, nós temos aí: costumes baseados na superstição garantem aos homens mais proximidade com a ideia de Deus. Também não tem a ver com Deus, são coisas diferentes, né? Na letra D, superstições sobrevivem porque é inerente à natureza humana e à necessidade de segurança e de proteção da rotina diária. Bonitinho, letra D tá direitinha, né? Vamos olhar a letra C. O termo superstição engloba práticas de fundo religioso. De novo, não tem a ver com religião. Então, a nossa resposta, letra D. Vamos para a questão 17. Na questão 17, ele tem esse trechinho, né? Ele está perguntando qual é a função do parênteses aí. A função do parênteses aí, nesse caso, é você explicar melhor, não é verdade? Então, quando ele fala, já que o grão cozido, então ele está explicando o que ele falou antes, tá? Na letra A, ele fala que é uma enumeração, não está enumerando nada, né? Longo comentário explicativo, parece tudo bem, né? Essa letra B aí parece tudo bem, vamos continuar olhando. Repetição, não tem repetição nenhuma. Temporalidade, não está marcando tempo. Introdução de informação alheia, fora do assunto. Não, ainda está dentro do assunto. Então, nossa resposta é a letra B, bonitinha. Questão 18, gente. Na questão 18, ele tem essa ideia aí do tão antigas quanto, né? Estudamos isso daí em sala de aula já. Isso daí é a flexão de adjetivos. E a gente sabe que essa flexão de tão antigas quanto, tão, um adjetivo, e o quanto tem a ideia de você comparar para igualar os objetos, certo? Então, esses dois termos aí se tratam de flexão de adjetivo no grau comparativo de igualdade, letra B. Não tem nem o que conversar mais sobre isso, hein? Não tem, gente. Questão 19. Questão 19, ele tem algumas afirmativas, né? Então, ele tem aí, número 1, ele quer certo ou errado em relação ao segmento a seguir. Então, ele quer saber sobre as religiões monoteístas, deflagram uma guerra contra o paganismo e a feitiçaria, né? Então, o que está correto? Monoteísta significa culto de apenas um Deus? Com certeza, é exatamente isso. Paganismo caracteriza o substantivo guerra? Não está caracterizando substantivo nenhum. Ele está falando que é uma guerra ao paganismo, não está falando que é um tipo de guerra, de jeito nenhum, não é isso que está acontecendo. Religiões especifica o adjetivo monoteísta, né? É o contrário, monoteísta especifica a religião, né? Então, a nossa sequência aí correta é a que fala que só pode ser a número 1 correta, que é a letra E. Vamos para a nossa última questãozinha aqui. Vamos lá. A sentença que apresenta a mesma classe gramatical da palavra em negrito na sequência a seguir. Eita ferro! Tá sem palavra em negrito. Mas eu tô com um arquivo original aqui para conseguir ler, porque eu não enxergo, né? Quem é meu aluno sabe que eu sou míope, eu tô sem óculos aqui, então eu não consigo enxergar o que está na tela do computador, eu só consigo enxergar o que está aqui na tela da gravação e o que eu tenho em mãos. O termo em negrito, gente, é a palavra superstição, tá? O meu original tá aqui em negrito. E aí, ele quer saber a mesma classe gramatical. Na letra A, a palavra em negrito é a palavra astróloga. Na letra B, serviam. Na letra C,
tudo. Na letra D, africanas. E letra E, tem. Então, vamos lá. Superstição, a gente já conversou lá nas questões anteriores, que a palavra superstição é um substantivo, então a gente precisa olhar a mesma classe gramatical. Então, precisamos achar um substantivo. Então, na letra A, astróloga, perfeito, é um substantivo. É o nome de alguém, certo? Então, a astróloga é sim um substantivo. Letra A já é a nossa resposta. Letra B, serviam é verbo. Letra C, tudo é um pronome, certo? Indefinido. Na letra D, africanas é o adjetivo de tribos. E na letra E, é o verbo ter, que está aí sublinhado. Então, nosso gabarito fica assim. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, a gente conversa em aula. Vocês podem mandar mensagem para a gente trocar informações e resolver qualquer questão que tenha ficado pendente, tá bom? Um beijinho, gente, e a gente se vê. Tchau, tchau.